Olá, bem-vindos ao canal Alquimia Plena. Eu sou a Flávia Soares e eu vou fazer aqui uma série de vídeos sobre como a gente, nesse novo milênio agora, como deve ser a educação das crianças numa perspectiva da alquimia plena, numa perspectiva mais espiritualizada. Então, algumas coisas que a gente não deve fazer na hora de educar as nossas crianças. A primeira coisa é a palavra, a frase, né? Digamos assim, vou te matar. Tem um estudo de um cientista japonês chamado Masaru Emoto, ele já é falecido. E ele fez uma pesquisa, essa pesquisa é muito conhecida, várias pessoas citam, tem na internet também, é acessível. E ele fez uma pesquisa com as moléculas da água congelada a respeito do som, né? Do poder do som dos sons de diversas coisas e principalmente do som da nossa palavra, né? O som que sai da nossa boca. E ele pegou, né, estabeleceu, ele colocou a água sobre diversos sons, né, e depois ele congelou e ele fotografou essas moléculas da água e aí ele foi comparar como que a molécula da água ela se estabelecia. Quando o som era positivo, a molécula ela parecia uma mandala, ela estava na sua forma original, né? E quando o som era negativo, a molécula ela se distorcia, se escurecia. Então ele fez, por exemplo, a palavra obrigado, a molécula sobre a oração da Ave Maria estavam no seu estado original, né? Uma mandala linda, né? Toda reluzente, pura. E quando ele colocou essa molécula sobre o som de palavras como vou te matar, sobre a música rock e vários outros sons, ela foi ficando descaracterizada. Então pense bem, quando alguém fala, né, mesmo no seu estado nervoso, lá no seu estado impaciente, né, um pai, o pai e a mãe são seres que têm mais poder, né, sobre a pessoa, sobre a criança, né, sobre a pessoa a vida toda, né. Então pensa bem, quando ele fala vou te matar, mesmo ele estando nervoso, no mundo bioenergético, isso não tem influência se a pessoa estava brincando, se ela estava usando uma metáfora, se ela estava nervosa, se ela estava, digamos assim, né, intempestiva naquele momento. O que ela fala, ela já produz um efeito. Então pense bem antes de falar isso com a criança, né? Vou te matar. Uma outra coisa, vou te bater, né? Estamos agora num outro momento. Todos nós sabemos que, todos nós que fomos criados, né? Tem muita coisa por aí que circula aqui na internet e fala assim: ah, mas nós fomos criados abaixo da chibata, que não tinha nada, que tinha que trabalhar, que isso, que aquilo, e ninguém morreu, todo mundo, né? Tá aí até hoje produzindo, mas todo mundo que apanhou, principalmente os que apanharam bastante, né, tem os seus traumas escondidos, guardados lá no subconsciente, aquela dor, né? Porque a dor, ela é registrada. A tristeza, ela fica registrada no subconsciente. Ela não está no consciente do dia a dia. Mas se a gente for verificar, ela está lá guardada junto com as outras memórias.
E trazendo dentro dessa perspectiva dos estudos que observam como que a memória subconsciente ela traz todo o tempo os mecanismos para a gente, joga de volta pro consciente, né? E vira uma coisa ali, uma miscelânea, né? E cria uma confusão de estado mental, de questões psicológicas, né, que nós temos que dar conta, tá? Então, assim, uma postura hoje para os pais, é claro que não é fácil, né? Educar, dar comida no dia a dia, cuidar da casa, trabalhar fora, né? Não são coisas que são fáceis, mas que a gente também tem que aprender hoje também, nesse mundo, né, atual que a gente vive, a educação ficou muito restrita, né, à família, principalmente à família nuclear, né? Então, lá atrás, na Idade Média, por exemplo, eram as grandes famílias que viviam em grandes grupos, né? Até num povoado, né? Ia disseminando ali e a família ia se desenvolvendo, ia criando aquele grande núcleo. E as crianças não eram criadas só pelo pai e pela mãe, eram criadas por aquele grande núcleo. E então hoje ficou mais difícil, né? Porque tem muita sobrecarga de trabalho e de responsabilidade sobre a família. Sim, tem. Mas que os outros membros da família podem também ajudar, né? Então, há um outro ponto aí interessante até que eu vou observar. É não falar, né? Com muitas vezes as mães ou os pais tem alguma questão, né? Tem alguma desarmonia com os avós, com algum parente, né, da criança, e que não se deve criar esse atrito, isso deve ser resolvido, né, de uma forma amorosa e pacífica, para que o outro membro da família também ele possa entrar junto, né, e ajudar a cuidar da criança, para que não sobrecarregue todo mundo, né, ajudar com amor para a criança, ajudar numa atenção, né, não é para que ele tenha uma total responsabilidade, né, mas para que ele possa ajudar de alguma forma. Então, também, na hora de se referir aos membros da família, na hora de se referir às outras pessoas, há que se ter muito cuidado, tá? Com o que se fala, né, das pessoas, porque das críticas, porque a criança absorve aquilo, a criança absorve não só o conteúdo, a palavra em si, mas a energia que está por trás ali, a questão que está sendo colocada, né, a crítica. É um outro ponto. Um outro ponto também que pode ajudar, né, a família e os pais é a, o auxílio divino, né? O auxílio, por exemplo, com os anjos, com os arcanjos, né? Então, assim, que é muito benéfico e, claro, muito bem aceito, né? Então, ajudar, fazer esse pedido para que não fique tão pesado, que você não fique tão nervoso, tão estressado e chegue ao ponto de falar coisas desagradáveis para a criança, né? Então, isso de modo algum deve acontecer, porque fica no subconsciente da criança, tanto a palavra em si, com a carga energética da palavra, do que você quis representar naquilo, né? Além da energia, do seu movimento, do seu tom, né? E por falar em tom, gritar, né? Então, assim, nenhum momento, né? Fora de casa, principalmente, é totalmente deselegante, né? Em casa também, procurar um tom suave com a criança, né? Procurar uma forma mais amorosa de lidar com a criança, né? Eu sei que é difícil, eu sou professora, às vezes tem quase 40 na sala de aula e bate lá o estresse, é uma coisa complicada, né? Ninguém é de ferro, mas a gente tem que ir aos poucos construindo novas formas de lidar com esses seres, né? Principalmente agora, né? Que tá vindo seres tão sensíveis, né? Crianças tão inteligentes, seres tão apurados, e a gente tem que começar a tratar esses seres assim
como um bibelô, porque são preciosos, né? São seres preciosos. Enfim, num outro momento, né, numa outra questão, a gente tratar a criança, procurar não mentir para a criança, né? E não mentir, não falar mentiras na frente da criança, porque a criança percebe, né? Então, há que se ter muito cuidado com o que se fala para a criança. E falar, né, a verdade. O que não pode ser falado, né, não deve ser demonstrado na frente da criança, né? Deve ser falado num outro momento, num outro local. Não pedir a criança para sair, mas ficar atento. E se você vai conversar com uma outra pessoa, você optar por conversar num outro local e não deixar, não demonstrar, né, isso para a criança. Enfim, as crianças são muito espertas, as crianças são muito inteligentes e o próprio cérebro, né, ele registra essas formas. Então, a criança pode não perceber, né, conscientemente, mas o cérebro dela vai registrar. Enfim, uma outra coisa também é quando for necessário falar sobre assuntos sérios, né, é chamar a criança, né, num local adequado, né, e tentar ficar sereno para poder, na medida do possível, né, conversar com a criança a respeito do assunto, tá? Então, é isso que eu tinha para deixar para vocês nesse vídeo aqui. Eu vou fazer mais vídeos a respeito de outros assuntos. E se você gostou, né, faz um comentário aqui e dê suas sugestões, que aí a gente vai trazendo mais novidades aqui no canal Alquimia Plena, ok? Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!